Olá, estudante! Seja bem-vindo a mais um aulão da Maratona Aprova Brasil. Professor Eric Anderson aqui de Língua Portuguesa, trazendo dicas e orientações para você mandar bem na prova do SAEB. Neste nosso aulão, nós vamos falar sobre a compreensão de texto e os seus elementos explícitos e implícitos. Por isso, eu já chamo a sua atenção aqui comigo para a gente entender qual é a diferença entre um conteúdo implícito e um conteúdo explícito. Vem aqui comigo. Quando a gente fala em conteúdo explícito, é aquilo que está dito, seja na fala, seja na escrita. Você vê ou você ouve a palavra. Você consegue localizar aquela informação porque ela está lá no texto. O conteúdo implícito é um significado que eu extraio de um enunciado, de um texto, mas ele não está dito, ele não está posto. Imagina aqui o seguinte, quando a gente fala em conteúdo explícito e conteúdo implícito, lembre-se que nos nossos atos de fala, no dia a dia, quando a gente se comunica com as pessoas, as informações elas são pronunciadas, mas existem informações por trás daquilo que a gente diz. Eu vou dar um exemplo bem prático aqui para você. Você entra numa sala e a sala está muito gelada. Sabe aquele frio que incomoda? De repente você olha para o professor e diz: professor, a sala está muito fria. Qual é o conteúdo explícito? Uma frase declarativa na qual você afirma que a sala está fria. É o dito. Agora, o que você quer dizer com isso? Será que você só quer informar o professor que a sala está fria? Não. Talvez a frase "a sala está muito fria" signifique: professor, regula a temperatura, por favor. Ou ainda, desligue esse ar-condicionado, por favor, porque o frio está incomodando, está atrapalhando a aula. Veja quantas informações a gente pode extrair, mas que não estão postas na frase. Isso é o que nós chamamos de conteúdo implícito. Então lembre-se, o conteúdo explícito você identifica, você vai localizar. O conteúdo implícito você infere, ou seja, você deduz, tá? Então imagine aí o seguinte, se você fala para alguém que o seu irmão mais velho é Fabiano, por exemplo, provavelmente essa informação, meu irmão mais velho é Fabiano, ela pode apontar para uma outra informação, que você ainda tem outro irmão. Quando alguém diz assim, a minha atual esposa é mineira, minha atual esposa é mineira, ora, essa informação, minha atual esposa é mineira, ela pode significar que essa pessoa já foi casada com outra antes, que não é de Minas Gerais. Por quê? Não está na frase. A frase só diz que minha atual esposa é mineira. É o explícito, está dito. Mas por trás de minha atual esposa mineira, eu tive outra esposa que nasceu em outro estado. Essa é uma informação que nós vamos inferir. Ou seja, nós vamos deduzir, nós vamos concluir. Então, inferência é para o implícito e localização é para aquilo que está dito e está explícito. E a gente vai analisar algumas situações em que, por exemplo, nós vamos ter o predomínio do explícito. Aqui nós estamos diante de uma placa de trânsito, uma placa de sinalização. Por sinal, ela é a única que tem um formato octogonal, e há uma razão para isso. A única placa de trânsito em formato octogonal é a placa de pare. Por quê? Porque só ela pode ter esse formato. Porque ela vai se comunicar com quem está virado para a face dela. Então, se ela está virada para mim, ela está me mandando parar. Mas quem está na perpendicular ou no sentido contrário, vai ver a lateral ou as costas da placa e entender pelo formato que é uma placa de pare, porque é o comando mais importante. Então, se ela está de costas para mim, eu sei que o outro tem que parar. Se ela está de lado para mim, eu percebo que é octogonal, eu sei que é o outro que tem que parar. E se ela está de frente para mim, o pare vai dar o comando e eu vou parar. Observe que essa informação ela é explícita, porque não dá tempo de o condutor do veículo fazer interpretações. Não dá margem para duplo sentido, pare é pare. Então aqui eu tenho o conteúdo explícito, de imediato, a comunicação imediata. Acione o freio e imobilize o veículo na via. Porque você não pode passar nesse cruzamento, nesse momento, você tem que observar. E caso ocorra a colisão ou abalroamento,
a responsabilidade será daquele que desrespeitou a face do pare. Então, aqui eu tenho um conteúdo que é explícito, pare. Ok. Imagina agora que esta imagem, a simples frase parou de chover, vamos pensar nela aqui. Se alguém fala para o seu interlocutor parou de chover, o que está explícito é que parou de chover. Então não está chovendo mais. Não está caindo gota do céu. O que é que está implícito? Estava chovendo antes. Veja que parou de chover é diferente de não estar chovendo. Porque se eu olho para uma pessoa, estendo a minha mão para verificar se algumas gotas de chuva estão caindo e digo não está chovendo, é porque talvez não tenha chovido em nenhum momento do dia ainda. Mas se eu faço este gesto e digo parou de chover, o que é que está implícito? Estava chovendo até agora há pouco. Já é uma situação de inferência. E quando nós estamos lendo o texto, lembre-se dessa dica. Olha só. O significado do texto passa pelo que ele diz e também pelo que ele não diz. Leia o texto observando o que está dito e o que não está dito, mas pode ser extraído dele. Ok? Muito bem. Aqui a gente está diante de uma informação implícita. Vamos dar agora uma olhada numa tirinha. Bom, nós temos aqui recursos verbais, as palavras, e os recursos não verbais, o desenho. Então, essa linguagem visual que se articula com a linguagem verbal, que faz desse texto aqui um texto que nós podemos chamar de texto multimodal. Multimodal, tá? Então ele usa diferentes modos de linguagem, a verbal e a não verbal. Mas olha que legal, vamos observar aqui a imagem. Então eu tenho o garoto olhando para a televisão, na televisão está aparecendo aqui um carro, e ele diz, é muito curioso, ele continua olhando para a TV. A propaganda de carro nunca tem trânsito. Ok, preste atenção. Na hora de ler o texto, qual foi a dica que o professor Eric acabou de dar? Observe o que ele diz e o que ele não diz. Primeiro, o que ele diz. Vamos fazer uma compreensão daquilo que está explícito. O garoto vendo uma propaganda de um carro e ele dizendo que é curioso que a propaganda nunca tem trânsito. Então, ok. Mas qual será a verdadeira intenção de alguém que constrói uma tirinha, um cartoon, uma charge, que geralmente são textos que têm uma função crítica. São textos que apontam para uma reflexão. Então, considerando que eu estou diante de uma tirinha, vamos lá. Aqui está uma tirinha, com recursos verbais e não verbais. Considerando que nós estamos diante de uma tirinha, e que a tirinha traz uma crítica, a tirinha pode trabalhar o aspecto do humor, de uma sátira, de uma ironia. Qual será a real intenção do autor de colocar um personagem, Armandinho, aqui, dizendo em propaganda de carro nunca tem trânsito? Vamos interpretar. Então, para que isso foi dito? Então eu tenho que olhar para o que está sendo dito e para quê. Vamos fazer uma inferência? Muito bem. A propaganda de carro nunca tem trânsito, por quê? Porque a propaganda, ela visa persuadir, ou seja, convencer, causar aquele impacto sempre positivo no consumidor, para que aquele consumidor venha adquirir aquele produto, aquele serviço, aquela mercadoria, no caso, o carro. A propaganda de carro não vai ser para me convencer a não comprar o carro, pelo contrário, é me convencer das qualidades do carro. Então, o carro é bom, ele é câmbio automático, ele tem todas aquelas qualidades que chamam a atenção do motorista, mas a propaganda não mostra o trânsito, porque o trânsito é o lado ruim. Então, muitas vezes eu vou ter um carro muito bom, mas eu não vou ter uma boa rua para transitar, eu vou estar sempre parado em congestionamentos, eu vou sofrer com tráfego, com a demora no trânsito, com o estresse, com a poluição sonora. Essa é a crítica. A propaganda, ela mostra só um lado porque ela quer induzir o telespectador ou o leitor, quem está recebendo aquela propaganda, a consumir aquele produto. Logicamente, ele vai destacar apenas
os aspectos positivos. E a tirinha está chamando a atenção de quê? De um possível aspecto negativo que é negligenciado, é sonegado, ou seja, não aparece aqui para não queimar o carro. A ideia é vender o carro e não fazer as pessoas desistirem de ter um carro. Esse novo olhar, né, para a propaganda do carro vai deixar o leitor assim mais crítico. Puxa vida, quando ele estiver vendo aquele carro bem bonito, porque quando a propaganda do carro, o carro está sempre no deserto, ou numa estrada deserta, vazia, está ele sozinho, chamando a atenção das pessoas. Ele está ali transitando como se a vida útil do carro fosse trafegar por vias desocupadas. Ele não vai ser o único da pista. Então, a partir da tirinha, eu vou conseguir fazer essa interpretação, esse olhar crítico. Está dito aqui, ele não está dizendo que a propaganda só quer mostrar os lados negativos, ou aliás, positivos. Ele não está dizendo, leitor, seja mais crítico ao ver uma propaganda de carro. Ele não diz isso. Não está dito, mas o sentido do texto passa por isso. É o propósito do texto, ok? Vamos dar uma olhada aqui em mais um exemplo. No Meio do Caminho, um poema de Carlos Drummond de Andrade, bastante conhecido na literatura brasileira, diz, no meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho, tinha uma pedra no meio do caminho, tinha uma pedra. Nunca me esquecerei desse acontecimento na vida de minhas retinas tão fatigadas. Nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho tinha uma pedra. Acabou o texto. Vamos lá? O que é que está explícito no texto? O que ele está repetindo o tempo todo. Que no meio do caminho tinha uma pedra. Explícito. Agora eu olho assim, o que é que leva Carlos Drummond de Andrade, um poeta, a escrever um poema repetindo a palavra pedra? Por quê? Eu vou em busca daquilo que é implícito. Para que ele vai falar de pedra? Será que ele foi um pedreiro? Será que ele foi um quebrador de pedras? Porque no meio do caminho tinha uma pedra, ou ele é uma pessoa que tropeçou em muitos fragmentos rochosos? Não. É a vida da gente transcorrendo e os obstáculos aparecendo, as dificuldades se impondo. Ele não está falando da dificuldade do obstáculo. É uma inferência que eu vou fazer a partir do explícito. Tanto é que ele não vai esquecer desse acontecimento na vida de minhas retinas tão fatigadas. O que é que isso aqui está dizendo? Retinas, os olhos fatigados, são os olhos cansados. Então o poeta está velho. Ele está cansado, ele envelheceu. E ele não esquece que no meio do caminho tinha uma pedra. Então ele caminhava, tinha uma dificuldade, tinha um obstáculo, tinha um óbice, um impedimento, uma coisa para superar. Mas ele não precisou usar essas palavras. Por quê? Porque ele vai usar a palavra pedra no universo poético, ou seja, um universo de plurissignificação. O universo da dimensão simbólica das palavras. A pedra deixa de ser simplesmente a pedra que nós conhecemos concretamente, para adquirir um outro valor significativo. Aí nós estamos diante do implícito. É sempre assim, lê o explícito, identifica, localiza para fazer as inferências, ok? Maravilha! Agora a gente vai dar uma olhada num texto, num exemplo de texto também multimodal. Esse texto que nós estamos vendo aqui na tela, ele vai unir a linguagem verbal à não verbal, a imagem da criança. E agora nós vamos lê-lo. Leia para uma criança. A cada livro, o Brasil inteiro vira a página. Gostar de ler é o início de uma história cheia de descobertas e aprendizados na vida da criança. E tudo começa quando você abre um livro para ela. Está aqui. Texto publicitário, olha o verbo no imperativo, leia. Vamos dar uma olhada aqui no enunciado da questão? Os textos publicitários são produzidos para cumprir determinadas funções comunicativas. Os objetivos desse cartaz estão voltados para a conscientização dos brasileiros sobre a necessidade de... Muito bem. É a necessidade de que as crianças frequentarem a escola regularmente, a formação leitora
começar na infância? A alfabetização acontecer na idade certa? A literatura ter o seu mercado consumidor ampliado? As escolas desenvolverem campanhas a favor da leitura? Olha, muito cuidado. Essa é a típica questão que vai tratar de conteúdo explícito. Para isso, você vai pegar cada alternativa e voltar para tentar validar no texto. Em algum momento no texto, ele fala da frequência regular da criança à escola. A escola está de segunda a sexta, a criança está de segunda a sexta indo para a escola. Será que ele fala disso? Leia para uma criança. A cada livro, o Brasil inteiro vira página. Gostar de ler é o início de uma história cheia de descobertas e aprendizados na vida da criança. Então ele está falando de leitura e infância. Leitura e infância. E tudo começa quando você abre um livro para ela. Livro, leitura. Ela é a criança. Então tem o tempo todo o texto, leitura, criança. E a imagem do garoto aqui, uma criança portando o quê? Um livro. Não é a questão da frequência à escola. Não está no texto isso. Vamos localizar aqui a alternativa que é a resposta. A letra A é um distrator. Incorreta. Letra B, a formação leitora começar na infância. O primeiro contato com a leitura não vai começar na adolescência, na juventude, deve começar na infância. O texto está mostrando isso, inclusive a fotografia do garoto reforça isso. Letra C, a alfabetização acontecer na idade certa. Isso aqui é uma extrapolação. O texto não fala da alfabetização, tanto é que ele diz leia para uma criança. Ou seja, mesmo que a criança ainda não tenha aprendido a ler, que ela não tenha sido alfabetizada, ela vai ouvir a pessoa adulta lendo e ela vai começar o quê? A navegar pelos mares da imaginação que são alimentados pela leitura. Então, a alfabetização, isso aqui é uma extrapolação, tá? O texto não confirma isso. Letra D. A literatura ter o seu mercado consumidor ampliado. Falso também. Então, o propósito do texto não está voltado para fazer as editoras venderem mais livros paradidáticos, mais obras literárias. Não é isso, tá? Não é isso que está na imagem, não é isso que está no texto. Leitura, criança, leitura, criança, leitura, criança, livro, criança. Letra B confirmada como resposta. E a letra E diz que as escolas desenvolverem campanha a favor da leitura. Em nenhum momento ali, no cartaz, tivemos aqui alusão às escolas e a necessidade de iniciativa de leitura por parte da escola. Não, é por parte da sociedade como um todo. Então, primeira questão, letra B de bola. Vamos à questão de número 2. Na questão de número 2, nós temos um texto publicado na revista Ciência Hoje, de autoria do professor Círio Pocente. Diz o seguinte, vamos lá ao texto. Há algum tempo, venho estudando as piadas, com ênfase em sua constituição linguística. Então, o professor aqui está dizendo que ele estuda a piada, né? Do ponto de vista da constituição linguística. Por isso, embora a afirmação a seguir possa parecer surpreendente, creio que posso garantir que se trata de uma verdade quase banal. E aí ele vai explicar. Ele colocou aqui a tese dele, a ideia dele, e agora ele vai explicar. As piadas fornecem simultaneamente um dos melhores retratos dos valores e problemas de uma sociedade, por um lado, e uma coleção de fatos e dados impressionantes para quem quer saber o que é e como funciona uma língua, por outro. Se quiser descobrir os problemas com os quais uma sociedade se debate, uma coleção de piadas fornecerá excelente pista. Sexualidade, etnia e raça, e outras diferenças, instituições, escola, igreja, casamento, política, morte, tudo isso está sempre presente nas piadas que circulam anonimamente e que são ouvidas e contadas por todo mundo em todo o mundo. Os antropólogos ainda não prestaram a devida atenção a esse material, que poderia substituir com vantagem muitas entrevistas e pesquisas participantes.
Saberemos mais a quantas andam o machismo e o racismo, por exemplo, se pesquisarmos uma coleção de piadas do que qualquer outro corpus. Olha só o humor e a língua. Qual é a ideia central do texto? O que é que o autor está colocando aqui? Qual a relação entre as ideias? Vamos tentar dar uma analisada nisso? Primeiro fica claro que o autor é um estudioso da língua, da sociedade. E, para entender a sociedade, ele diz que as piadas já são um corpus. O que é um corpus? O corpus é um objeto de estudo. É aquilo que eu pego para estudar, para investigar, para pesquisar. Eu quero estudar livros antigos, então meu corpus vão ser os livros antigos. Eu quero estudar animais marinhos, então meu corpus, meu objeto de estudo vão ser os animais marinhos. Tá? Isso é o corpus. Então, ele está partindo do princípio de que para eu entender uma sociedade, eu posso usar as piadas que circulam nessa sociedade para entender o grau de machismo, o grau de preconceito. Quer dizer, quer o retrato da sociedade? Não precisa fazer muita escavação, não. Pega as piadas, lê as piadas, entenda as piadas, que a partir das piadas você vai entender como é que essa sociedade enxerga o mundo, como é que essas pessoas enxergam a si mesmas e as outras. O texto está dizendo isso. Ele diz aqui, ó, as piadas fornecem o quê? Simultaneamente, ó, duas coisas elas fornecem, tá? Um dos melhores retratos dos valores e problemas de uma sociedade. Então, o que tem de bom e de ruim, eu vou ver na piada, ela vai me dizer as mazelas dessa sociedade. E o que mais? Uma coleção de fatos e dados impressionantes para quem quer saber como funciona a língua. Quer dizer, até para entender o funcionamento da língua, como é que aquela língua funciona, eu posso também usar as piadas como objeto de estudo. Tá? E no final, ele vai concluir, reforçando essa sua tese. Lembre-se, ele tem uma ideia de que as piadas são importantes. Elas devem ser estudadas cientificamente. Mas como é que ele faz para comprovar isso? Então ele vai citando os exemplos, ele vai colocando aqui os argumentos, então o porquê. Quando você estiver lendo um texto, ele tem a ideia central e os argumentos são os elementos que vão dizer o porquê daquela ideia. E ele está dizendo aqui. Inclusive no texto ele termina dizendo: os antropólogos ainda não prestaram a devida atenção a esse material. Os antropólogos que utilizam, que estudam, né? As sociedades, que estudam sociedades primitivas. Então eles fazem muita entrevista. Talvez se eles pegassem as piadas, eles conseguissem entender melhor como eram aquelas sociedades. Ok? Vamos dar uma olhada aqui no enunciado da questão? Vamos lá. Então a questão aparecendo agora aí para você, a gente tem o seguinte: a piada é um gênero textual que figura entre os mais recorrentes da cultura brasileira, sobretudo na tradição oral. Então, normalmente as pessoas contam piadas, mas as piadas podem ser escritas. Nessa reflexão, a piada é enfatizada por sua função humorística, sua ocorrência universal, sua diversidade temática, seu papel como veículo de preconceitos, seu potencial como objeto de investigação. Preste atenção que essa questão exige atenção redobrada. Por quê? O enunciado fala em enfatizada. Então eu posso ter mais de uma alternativa aqui ligada ao texto, mas somente em uma vai ser a ênfase da piada. O que é que o autor está destacando mais da piada? Que ela é engraçada? Cuidado, o título diz o humor e a língua, mas ele não está falando da graça da piada, não. Ele está falando que a primeira frase, há algum tempo, venho estudando as piadas. Então o que é que esse texto está defendendo aqui? A importância de analisar as piadas e não simplesmente se divertir com elas. Está no texto. Ele é um professor que publica numa revista chamada Ciência Hoje. Então ele é uma pessoa, ele é um estudioso, um cientista da linguagem, que entre tantas coisas investiga as piadas. Está no texto, com ênfase em sua constituição linguística. E aí ele começa a dizer como elas são importantes, porque elas são o retrato da sociedade. É uma pena que elas não são tão estudadas.
Então, não é a função humorística que ele está enfatizando, não é o fato dela ser universal, dela estar em todas as sociedades, isso é periférico no texto, não é a sua diversidade temática, a piada ser sobre temas variados, seu papel como veículo de preconceitos, não é isso que ele está enfatizando. Ele está enfatizando isso aqui, seu potencial como objeto de investigação. Por quê, professor? Olha para o começo e para o fim do texto. Toda a ideia principal ela é iniciada e reafirmada. Ele é um estudioso de piadas e ele lamenta, aqui ele diz, saberemos mais a quantas andam o machismo e o racismo, por exemplo, se pesquisarmos uma coleção de piadas do que qualquer outros corpos. Então, pesquisarmos piadas. O que é que ele quer destacar com isso? Vem aqui comigo. O potencial que a piada tem como objeto de investigação. Então, estudando, analisando as piadas, eu vou compreender melhor as sociedades. Essa é a ênfase do texto. Começo e reafirmada no final. Ok? Então, aqui, a questão de número 2, a resposta é a letra E. Vamos analisar mais uma questão. Textos e hipertextos. Procurando o equilíbrio. Há um medo por parte dos pais e de alguns professores de as crianças desaprenderem quando navegam. Medo de elas se viciarem, de obterem informação não confiável, de elas se isolarem do mundo real, como se o computador fosse um agente do mal, um vilão. Esse medo é reforçado pela mídia, que costuma apresentar o computador como um agente negativo na aprendizagem e na socialização dos usuários. Nós sabemos que ninguém corre o risco de desaprender quando navega, seja em ambientes digitais ou em materiais impressos. Mas é preciso ver o que se está aprendendo e, em algumas vezes, interferir no processo a fim de otimizar ou orientar a aprendizagem, mostrando aos usuários outros temas, outros caminhos, outras possibilidades diferentes daquelas que eles encontraram sozinhos ou daquelas que eles costumam usar. É preciso, algumas vezes, negociar o uso para que ele não seja exclusivo, uma vez que há outros meios de comunicação, outros meios de informação e outras alternativas de lazer. É uma questão de equilibrar e não de culpar. Muito bem, vamos pensar? Nós podemos dizer que esse texto é um texto argumentativo. Texto argumentativo é aquele texto que apresenta o ponto de vista do autor, que ele justifica, por isso o argumentativo, que ele vai argumentar, ele vai colocar os argumentos para embasar a sua opinião. Preste atenção. Aqui nós estamos diante de um texto que envolve um tema polêmico, que é o uso do computador. Será que a autora é contra usar o computador? Vamos observar as informações que estão explícitas no texto, o que o texto está dizendo. Ele diz que há um medo por parte dos pais e de alguns professores de as crianças desaprenderem quando navegam. Mas será que ela vai concordar com isso? Olha só. Sabemos que ninguém corre o risco, aqui de desaprender quando navega. Olha o que ela usa, sabemos. Tá? Colocando na primeira pessoa do plural. Nós sabemos que ninguém corre o risco de desaprender quando navega, seja em ambientes digitais ou em materiais impressos. Mas é preciso ver o que se está aprendendo e algumas vezes interferir nesse processo a fim de otimizar e orientar a aprendizagem, mostrando aos usuários o quê? Outros temas, outros caminhos, outras possibilidades diferentes daquelas que eles encontraram sozinhos. Opa, então peraí, o computador não é tão ruim assim não. Porque o texto está dizendo aqui. E olha que a autora usa a primeira pessoa do plural como forma de envolver o leitor. Nós sabemos, é como se ela tivesse assim, você concorda comigo, né? Nós sabemos que ninguém corre o risco de desaprender quando navega. Então ninguém fica burro porque está usando o computador ou porque está pesquisando na internet. Não. E ela não diz assim, eu sei, ela diz, nós sabemos. Tá vendo a estratégia argumentativa? Para tornar o texto mais convincente, ela usa a primeira pessoa do plural. Seja em ambientes digitais ou impressos.
Tá? Mas é preciso ver o que se está aprendendo e algumas vezes interferir nesse processo, a fim de otimizar ou orientar a aprendizagem, mostrando aos usuários. Então, não é tão ruim assim. Basta que seja feito de forma orientada, otimizada. É saber usar bem o computador. É saber usar bem a internet. Por quê? Olha o que ela diz aqui, Porque eu vou conseguir ver outros temas, outros caminhos, outras possibilidades daquelas que eles encontraram sozinhos. Então aquela informação que eu vi em um lugar fora da internet, só em um lugar, ou talvez em um livro, ou porque alguém me disse, ou eu ouvi em algum lugar, e nunca confrontei com nada. Quando eu vou para a internet, eu tenho o quê? Aquele turbilhão de informações. Por isso é muito importante desenvolver a curadoria. O que é a curadoria? É comparar, verificar, buscar a comprovação da verdade. E nessa tarefa, eu tenho o quê? Essa diversidade de temas, de possibilidades, de caminhos e de fontes, o computador pode auxiliar por meio dos seus hipertextos. Ok? Vamos lá? E aí ela termina dizendo, é uma questão de equilibrar e não culpar. Puxa, a internet não presta, o computador é muito ruim, faz mal para a criança. Equilibrar. É possível fazer o bom uso, desde que de forma orientada. Ok? Vamos dar uma olhada aqui na questão. Vamos lá. Questão de número 3. A autora incentiva o uso da internet pelos estudantes. Aqui o enunciado da questão já afirmou. Ponderando sobre a necessidade de orientação a esse uso, pois essa tecnologia, a internet, está repleta de informações confiáveis que constituem fonte única para a aprendizagem dos alunos? É isso que o texto está dizendo? Só a internet é confiável? Não, falso. Exige dos pais e professores que proíbam seu uso abusivo para evitar que se torne um vício? Ela está destacando isso, que a internet exige que os pais proíbam seu uso abusivo. Ela não falou em proibição, ela falou em equilibrar, tá? Para que se torne um vício, não. Tende a se tornar um agente negativo na aprendizagem, na socialização de crianças e jovens. Ela disse que ele tende a ser ruim para a socialização, não destacou isso, não está na letra do texto. Possibilita maior ampliação do conhecimento de mundo quando a aprendizagem é direcionada na letra do texto, Leva ao isolamento do mundo real e ao uso exclusivo do computador se a navegação for desmedida. Levar ao isolamento do mundo real e ao uso exclusivo do computador se a navegação for desmedida, ela também não está dizendo isso, que a criança, o adolescente, o jovem vão se isolar do mundo se usarem o computador excessivamente. Olha o que é que ela diz, né? Ela diz, é preciso, ela não fala em proibir, é preciso negociar o uso para que ele não seja exclusivo. O que é que significa isso? Tem uma coisa implícita aí. Já que ele não é exclusivo, é porque eu vou usá-lo juntamente com outras coisas. Então é a internet, com o livro, com o jornal, com a revista, com as conversas com pessoas mais experientes. Está aqui no texto. Então, quando a gente volta aqui na alternativa de possibilita maior ampliação de conhecimento, está aqui, desde que de forma direcionada. Está aqui. Olha lá. Otimizar e orientar a aprendizagem, mostrando outros temas, outros caminhos, outras possibilidades. Então, estou ampliando as possibilidades por meio da internet. Não é para viciar, nem é para proibir. É para equilibrar. Resposta alternativa D de dado. Ok? Vamos dar uma olhada aqui em mais uma questão para a gente continuar praticando a compreensão daquilo que está explícito no texto e também fazer um pouco de inferência sobre os elementos implícitos. Vamos lá. Vamos a mais um texto. O texto é intitulado Devagarinho. Desacelerar é preciso. Acelerar não é preciso. Afobados e voltados para o próprio umbigo, operamos, automatizados, falas robóticas e silêncios glaciais.
Ilustra bem esse estado de espírito a música Sinal Fechado, de Paulinho da Viola. Trata-se da história de dois sujeitos que se encontram inesperadamente em um sinal de trânsito. A conversa entre ambos, porém, se deu rápida e rasteira. Logo, os personagens se despedem com a promessa de se verem em outra oportunidade. Percebe-se um registro de comunicação vazia e superficial, cuja tônica foi o contato ligeiro e superficial construído pelos interlocutores. Olá, como vai? Estou indo, e você, tudo bem? Tudo bem. Eu vou indo correndo pegar meu lugar no futuro. E você? Quanto tempo? Pois é, quanto tempo? Me perdoa a pressa, é a alma dos nossos negócios. Oh, não tem de quê. Eu também só ando a 100. Olha, estamos percebendo, né? Devagar, devagarinho. Então, aqui, é a vida muito apressada das pessoas, né, que faz com que as relações sejam superficiais. O culto à velocidade, no contexto apresentado, se coloca como fruto de um imediatismo processual que celebra o alcance dos fins sem dimensionar a qualidade dos meios necessários para atingir determinado propósito. Tal conjuntura favorece a lei do menor esforço, a comodidade, e prejudica a lei do maior esforço, a dignidade. Como modelo alternativo à cultura fast, temos o movimento Slow Life, cujo propósito, resumidamente, é conscientizar as pessoas de que a pressa é inimiga da perfeição e do prazer, buscando assim reeducar seus sentidos para desfrutar melhor os sabores da vida. Olha a ideia principal do texto aqui, ó. Ela está aqui, desacelerar é preciso, e ela é reafirmada aqui. Então, quando você estiver analisando um texto de caráter opinativo, lembre-se, existe a ideia central, a opinião principal do autor. A opinião dele está aqui no texto, devagar, devagarinho. Desacelerar é preciso. E ele termina dizendo que é preciso desacelerar para que as pessoas possam experimentar melhor os sabores da vida, senão a vida passa e você não experimentou nada. Muito bem. Ao longo do texto, ele vai usando alguns procedimentos. Veja, aqui eu tenho a ideia central. Mas essa ideia central, ela possui elementos secundários que vão dando substância, ou seja, sustentação a ela. E na hora em que o autor ele quer dar sustentação a essa ideia que ele está defendendo, ele pode citar exemplos, ele pode fazer citação, ele pode mostrar dados, ele pode fazer comparações, ele pode usar o chamado argumento de autoridade, é quando eu estou escrevendo um texto sobre algum assunto e eu cito uma pessoa que é especialista naquela área. Então existem várias estratégias para se construir uma argumentação sólida. Vamos lá. Ele vai falar do devagar, devagarinho, mostrando como o contrário é ruim, né? Ao longo do texto, ele diz: afobados e voltados para o próprio umbigo operamos falas robóticas e silêncios glaciais. Olha, ele vai mostrando mais aqui. O culto à velocidade se coloca como fruto de um imediatismo processual que celebra o alcance dos fins sem dimensionar a qualidade dos meios necessários. E por aí vai. Vamos dar uma olhada agora no enunciado da questão. Nesse artigo de opinião, aqui o elaborador já identificou o gênero. É um artigo de opinião, é um texto que opina. A apresentação de letras da canção Sinal Fechado é uma estratégia argumentativa que visa sensibilizar o leitor porque adverte sobre os riscos que o ritmo acelerado da vida oferece, exemplifica o fato criticado no texto com uma situação concreta, contrapõe situações de aceleração e de serenidade na vida das pessoas, questiona o clichê sobre a rapidez e aceleração da vida moderna, apresenta soluções para a cultura da correria que as pessoas vivenciam hoje. Cuidado, 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 muito cuidado. Porque muitas coisas que estão ditas aqui são verdadeiras, mas só uma delas combina com o enunciado. O enunciado está se referindo a usar a canção Sinal Fechado. Quando ele usa a canção Sinal Fechado, ele está fazendo o quê? Ele está dando um exemplo. Tá? Ele diz aqui, ó, construído pelos interlocutores. Então ele está aqui, ó. Ele vai dar um exemplo de duas pessoas que vivem tão apressadinhas que mal percebem uma a existência da outra, porque o seu mundo é tão rápido, elas são tão consumidas por si mesmas.
Olá, como vai? Estou indo e você, tudo bem? Tudo bem, eu vou indo correndo pegar o meu futuro. Quanto tempo? Pois é, quanto tempo? E já estão indo embora, já estão se despedindo. Não existe uma conversa mais profunda, não existe uma troca de afetos. É isso. Então, muito cuidado, porque outras alternativas aqui, incorretas, estão de acordo com o texto, mas não com o que está sendo pedido aqui. Tá? Então, ó, apresentar a letra sinal fechado é uma estratégia que sensibiliza o leitor. Por quê? Por que ela vai me sensibilizar? Porque ela dá um exemplo. Ela exemplifica o fato criticado no texto. Aquilo ali foi um exemplo. Tá? Então, a alternativa é letra B de bola. Essa questão de contrapor situação de prece e serenidade, o autor faz ao longo do texto, mas não citando a música. Ok? Então, letra B de bola. Vamos dar uma olhada em mais uma questão. Vamos lá. Meu caro Sherlock Holmes, algo horrível aconteceu às 3 da manhã no Jardim Lauriston. Nosso homem que estava na vigia viu uma luz às 2 da manhã saindo de uma casa vazia. Quando se aproximou, encontrou a porta aberta e na sala da frente o corpo de um cavalheiro bem vestido. Os cartões que estavam em seu bolso tinham o nome de Enoch Treber, Cleveland, Ohio, Estados Unidos. Não houve assalto e nosso homem não conseguiu encontrar algo que indicasse como ele morreu. Há uma negação aqui, outra aqui. Não havia marcas de sangue nem feridas. Não sabemos como ele entrou na casa vazia. Na verdade, todo o assunto é um quebra-cabeça sem fim. Se puder vir até a casa, seria ótimo. Se não, eu lhe conto os detalhes e gostaria muito de saber sua opinião. Atenciosamente, Tobias Gregson. Vamos lá. Considerando o objetivo da carta de Tobias Gregson, a sequência de enunciados negativos presentes nesse texto tem a função de... Vamos dar uma olhada naquilo que está explícito, tá? No texto. Por que ele usou tanta negação aqui? Olha só. Sherlock Holmes é o investigador. Ele vai mandar uma carta porque tem um mistério aí. Algo horrível aconteceu. O homem que estava na vigia viu uma luz às 2 da manhã saindo da casa. E quando se aproximou, encontrou a porta aberta na sala o corpo de um cavalheiro bem vestido. Então, ó, tá lá o defunto, o homem morto. E aí, como é que a gente faz para desvendar essa morte misteriosa? Chama Sherlock Holmes para investigar. Só que no relato da carta, ele usa várias vezes a negação. Quando ele está usando a negação, quando ele diz não houve assalto, não havia marcas de sangue, nem feridas. Tá? O homem não conseguiu encontrar algo que indicasse como ele morreu. Então, essas negações aqui, não houve assalto, não havia sangue, nem feridas. Essa sequência de negação está fazendo o quê? Na carta que está sendo enviada para Sherlock Holmes. Restringir a investigação? Isso aqui vai limitar a investigação? Falso. Refutar possíveis causas da morte do cavalheiro auxiliando na investigação, ele está ajudando. Puxa vida, se eu peço ajuda à polícia para desvendar um crime, e se eu já digo que não aconteceu, eu estou ajudando o policial. Tá? Se não havia marca de sangue, se ele não estava baleado, se ele estava vestido, mas não estava com alguma outra coisa. Quer dizer, são informações, essa sequência de negações ajuda a descartar já algumas possibilidades. Então, se eu teria 50 possibilidades para abrir as diferentes linhas de investigação e já descarto 10, eu não estou restringindo, eu estou refutando possíveis causas, descartando. Refutar isso é negar. Não é. Então, ele está descartando, está dispensando. Quando ele descarta aquelas, ele acaba auxiliando na investigação. Tá? Identificar o local da cena do crime, ele não identifica usando palavras negativas. Ele identifica dizendo onde foi. Introduzir o destinatário da carta, esse vocativo aqui, meu caro Sherlock Holmes, isso aqui não tem nada a ver com as negações. Apresenta o vigia, incluindo entre os suspeitos de assassinato, falso também. Porque a apresentação do vigia não tem nada a ver com o uso dessa sequência aqui de elementos negativos. Essas sequências aqui de elementos negativos descartadas essas possibilidades, agora vai ficar mais fácil para você tentar descobrir qual foi o real
motivo. É isso, leia o texto, observando o que ele diz e também o que ele não diz. Com isso, a gente chega ao final desse nosso aulão do Maratona Aprova Brasil. Eu espero você no nosso próximo encontro. Tchau, um abraço!